Olá, eu sou o professor César Silva dos Santos, professor de Artes do nono ano. Hoje nós iremos falar sobre os gêneros musicais brasileiros. Dentre eles nós temos a Jovem Guarda e o rock. A Jovem Guarda se refere ao programa musical exibido na TV Record de São Paulo de 1965 a 1968, apresentado por Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Vanderleia. O nome do programa ajudou a batizar o movimento musical e estético que introduziu o rock no Brasil. Atualmente, vários de seus integrantes continuam ligados à atividade musical. Ao lado, você pode perceber os três integrantes do programa da Rede Record. O programa Jovem Guarda estreou em 22 de agosto de 1965 na TV Record, liderada por três cantores em ascensão naquele momento. Roberto Carlos já havia estourado em 1963 com uma versão do Splish Splash de Bob Dylan e o DJ Murray de K, na versão brasileira de Erasmo Carlos. Por sua parte, Vanderleia tinha ganhado vários concursos de cantores de rádio e havia lançado seu primeiro compacto em 62. Essas gravações aconteciam no Teatro Record e eram transmitidos ao vivo. Já o resto do país tinha que aguardar para assistir às gravações, pois não havia retransmissão via satélite. Ao longo de uma hora, o trio cantava seus sucessos e recebia convidados. Rapidamente, o programa tornou-se líder de audiência e provocou a histeria nos fãs que lotavam as dependências do teatro. A postura rebelde, o ritmo frenético e as letras inocentes, mas identificáveis pelo público adolescente, garantiram o êxito do programa. A Jovem Guarda era vista por uma parte da intelectualidade como frívola, por conta do tema de suas canções e de suas melodias pobres. A partir de 64, quando a ditadura se instalou no Brasil, os integrantes da Jovem Guarda passaram a ser apontados como alienados por aqueles que combatiam o governo militar. As primeiras canções da Jovem Guarda eram versões de sucessos do cancioneiro americano e britânico. Podemos citar a versão de Girls, dos Beatles, que se transformou na canção Meu Bem, sucesso na voz de Ronnie Von. Exemplos dessa temática são Quero que Tudo Vá para o Inferno, de Roberto Carlos, de 65, e Festa de Arromba, de Erasmo Carlos e Roberto Carlos, também de 65. As letras falavam dos namoros, conquistas, carros e liberdade. A Jovem Guarda deixou marcas importantes nos adolescentes, lançando modas gírias. Roupas extravagantes, como os casacos com plumas, cores fortes e a onipresente mini-saia para as moças. A postura deveria ser o mais descontraído possível, e as expressões utilizadas eram retiradas das letras das canções e apresentadas no programa como barra limpa e papo firme, por exemplo. Com o fim do programa na TV Record, em 68, os integrantes da Jovem Guarda tomaram rumos distintos. Pode-se afirmar que o movimento gerou três herdeiros diretos: o tropicalismo, o sertanejo e o rock nacional, que é sobre o que vamos falar agora. O rock é um gênero musical que faz bastante sucesso no Brasil. Surgido nos Estados Unidos nos anos 50, esse estilo foi incorporado por artistas brasileiros a partir da década de 60 e conta com a presença de instrumentos como bateria, guitarra elétrica e baixo. Com sucessos interpretados por Celi Campelo e mais tarde por cantores da chamada Jovem Guarda, como Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Vanderleia, eram músicas que animavam sobretudo os jovens, com letras românticas e ritmos frenéticos. Já nos anos 70, surgiram outros grupos e artistas que usavam essa linguagem musical. É o caso de Raul Seixas, Secos e Molhados e Os Mutantes. Raul Seixas
foi um dos que mais se destacou. Iniciou uma carreira solo e com o disco Ouro de Tolo, chegou a vender mais de 600 mil compactos em poucos dias. Anos mais tarde, a cena do rock nacional ganhou contornos mais urbanos e trazia letras que falavam sobre o cotidiano, com bandas e cantores como Legião Urbana, Barão Vermelho, Titãs, Cássia Eller, entre outros. As bandas mais cultuadas dessa época foram os Paralamas do Sucesso, originários do Rio de Janeiro. Eles haviam se conhecido antes em Brasília e começaram a tocar na garagem de um dos integrantes. Os Paulistas dos Titãs, inicialmente formado por 9 integrantes, influenciados pela New Wave e pela MPB. Os Cariocas do Barão Vermelho, surgidos em 82 e liderados por Cazuza e Roberto Frejá. E a mais influente, Legião Urbana, liderada por Renato Russo e emplacando inúmeros sucessos que chegaram ao topo das rádios. Em pouco tempo, Cazuza e Renato passaram a ser considerados os principais letristas da história do rock brasileiro. Atualmente, o rock não está entre as músicas mais tocadas, pois perdeu lugar para o sertanejo universitário, que é o estilo de música que manda nas paradas de sucesso atualmente e que talvez a gente veja esse gênero mais à frente. Mas se você quiser conhecer um pouco mais sobre o rock, pesquise Legião Urbana, Raul Seixas, dentre outros, nos sites de cifras e músicas. Eles são os mais procurados e assim você poderá conhecê-los melhor. Um abraço a todos e até a próxima!